Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Esperando vocês entrarem. Hoje é dia 21. Hoje a gente vai falar sobre preenchimento labial, tá bom? Então vou esperar mais gente entrar, que é um assunto bem legal, que todo mundo gosta de discutir, de saber. E eu tô separando um materialzinho aqui pra conversar com vocês. E também podem me mandar pergunta, tá bom? Quem quiser me mandar pergunta sobre o tema, fica à vontade, pode ir organizando, colocando aqui nos comentários. Ou às vezes se quiser me mandar por direct, ou tem uma caixinha de perguntas, não tem aqui também no Insta? Também pode ser de repente. Se bem que pra mim aqui não aparece essa caixinha de perguntas, aparece só o lugar do comentário, aparece o lugar do aviãozinho, umas carinhas e virar a câmera ao contrário. Pra mim não aparece caixinha de pergunta. Então seria bom se vocês colocassem aqui no comentário. E aqui no Face também. Certo? Enquanto a gente espera um pouquinho vocês entrarem, a gente conversou um pouquinho lá no Stories essa semana, né? Falando da quarentena, como tem sido. E a gente percebe que tem uma realidade diferente, muito distinta, em várias cidades, né? Ó, esqueci de pôr o microfone, peraí. Aí. Tem uma realidade muito distinta de acordo com o estado, com a cidade. Nosso país é muito grandão, né? Pra gente generalizar e pensar igual, de maneiras iguais, né? Nessa quarentena. Vocês podiam me contar um pouquinho, quem não é daqui de Americana, mais ou menos como tem sido. Oi, Marília, boa tarde. A Marília é lá de Cuiabá. Também pode me contar como é que tá aí a situação, enquanto a gente tá aqui aguardando para começar. Oi, Ana. Ai, que lindo, Centro Auditivo Barbosa. Oi, Jane, boa tarde. A gente vai falar de preenchimento labial, tá? Rosemeire, Cris, Gustavo, Daniele, Jéssica. E foi legal essa semana no Stories, não sei se todo mundo acompanhou. Quem não acompanhou, eu deixei gravadinho lá no... Sabe embaixo no Instagram, quando tem aquela partezinha de destaques, né? Então eu deixei nos destaques gravado também pra vocês. Quem foi compartilhando com a gente o que tava fazendo de legal agora na quarentena, quem foi me respondendo, eu fui repostando no Stories e coloquei lá nos destaques. Então quem não acompanhou, quem perdeu essa interatividade, também tá bem legal. Fiquei bem feliz, assim, de vocês terem me respondido e de compartilhar esses momentos, porque a gente tem que compartilhar coisa boa, né? Então, as coisas bem gostosas, assim, muita gente correndo, muita gente fazendo atividade com as crianças, muita gente conseguindo fazer atividade física, além da corrida, caminhada, muita gente fazendo receitinhas gostosas de casa. Eu não tenho esse dote culinário, mas hoje saí de casa depois do almoço, tava a Sandra e minha sogra lá fazendo um pão. Eu falei, nossa, eu vou pôr então no Stories que vocês estão aí fazendo receitas. Elas fazem por mim, o que eu não faço de cozinha, elas fazem. Ai. Ah lá, a Jane escreveu, lá em Minas, onde minha mãe mora, não tem nenhum caso, lá no Carmo do Rio Claro. Carmo que é mais na região sul, né, Jane, de Minas, perto ali de Passos. Lá em Passos realmente também acho que não tinha nenhum caso até a última vez que eu falei com a minha irmã. Ah, legal, gostei dessa pergunta da Jane. Podemos fazer caminhada? Não é perigoso? Eu acho que atualmente a gente tem que contextualizar. Claro que eu tô dando aqui uma opinião pessoal, tá? A gente só vai saber mesmo quem tá certo, quem tá errado, depois que tudo isso passar, né? Mas eu acho que a gente tem que contextualizar, Jane. Então eu até perguntei nessa semana no Stories quantas pessoas vocês conhecem que tiveram. Quantas pessoas não. Se vocês conhecem alguém que teve, né, o Covid aqui na nossa região. 75% das pessoas não conheciam ninguém que tinha sido infectado pelo vírus, 25% conheciam. Então, é uma parcela pequena, graças a Deus. A gente tem uma realidade muito favorável aqui, né? E considerando que a gente tem uma realidade favorável, a gente pode contextualizar. Então, posso correr? Posso caminhar?
minha resposta, a princípio, sim. E aí você vai ver onde, né? Um lugar que não tiver muita aglomeração, o horário que não tiver muita gente. Porque eu também considero que é difícil você correr e caminhar de máscara. Se você for correr numa velocidade maior, é mais difícil. Se você for caminhar, até dá. Pega uma máscara um pouquinho menos apertada, você consegue respirar melhor, né? Então, se for num lugar arejado, que tenha pouca gente, eu não vejo problema, né? Por exemplo, aqui na Avenida Brasil, que a gente tá aqui em Americana, tem alguns horários que tá bem vazio. Então, por exemplo, cedinho, 8 horas, eu vejo pouquíssima gente caminhando. Agora, 6 da tarde, das 6 às 7, até das 5h30 às 7h30, eu já vejo muita gente caminhando. Já acho que aí talvez não seria o ideal, porque tem muita gente transitando para um lado e para o outro, né? Mas, por exemplo, eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, né? Um casal de amigos nossos mora em Orlando e outro casal de amigos mora em Nova York. Que é onde estava grande parte dos casos e tudo. E lá o governo já começou a liberar os parques estaduais. Então, eles já puderam sair em grupos de 4 pessoas com distanciamento, por exemplo, de 5 metros, que foi a orientação lá em Orlando. E lá em Nova Jersey, em Nova York, os parques estaduais começaram a serem abertos, né? Começaram a ficar abertos. Então, desde que você continue usando máscara, sabe todas as precauções que a gente tem que ter, né? Usando álcool gel e passando álcool nas coisas que a gente tem que passar, que tem que higienizar, acho que a gente pode, aos pouquinhos, dentro daquilo que é possível, ir retomando, né? A gente tem que fazer coisas para também se manter mentalmente saudável, porque senão não adianta a gente ficar longe do vírus, né, do coronavírus, e também psicologicamente ruim, né, assim, estressado, preocupado, nervoso. Por exemplo, a atividade física é uma válvula de escape importante para muita gente, né? Então, eu acho que a gente tem que contextualizar, tá? Então, eu acho que o perigo, ele pode estar em vários locais, né? Então, por exemplo, no mercado. Poxa, quer lugar que mais tem gente do que mercado, né? Tá todo mundo fazendo compras, né? Então, e aí você não sabe se a pessoa que tá do seu lado tá tendo cuidado que você tá tendo. Então, pra mim é muito mais perigoso, por exemplo, ir no mercado, que tem mais gente, você tá na fila do caixa, do que às vezes você caminhar, né? Hoje uma colega perguntou, que falou que precisava fazer um procedimento, que ia precisar de uma internação, né? Com um urologista, o que eu achava? Falei, olha, no hospital você identifica já quem tá doente e quem não tá, e você isola quem tá doente, né? Apesar da gente ter pouquíssimos casos, mas eu vejo que talvez seja muito menos possível você pegar alguma coisa dentro do hospital, porque lá onde está todo mundo testado, você sabe quem está doente, quem não está, e quem está doente está isolado, do que se você for no mercado e de repente quem está do seu lado não teve cuidado e não tem isolamento nenhum, ele não tem tanta proteção. Então, claro, se o hospital tivesse lotado, cheio, e aí você fosse um no meio de 100 que estão infectados, eu acho que é uma outra realidade. Agora, na realidade que a gente se encontra, que a gente tem um local separado para os casos específicos de Covid e o resto do hospital tá mais tranquilo, eu acho que contextualizar é a melhor situação, tá? Coloquem aí se vocês concordam comigo ou se vocês discordam. A gente não é dono da verdade, né? Cada um vai sentir de um jeito, vai perceber de um jeito. Mas independente da opinião, acho que cada um tem que fazer dentro do que pode coisas boas para se manter mentalmente saudável, né? Que é o que a gente mais viu essa semana aqui, foram minhas pacientes pelo menos preocupadas, estressadas, inseguras, com um nível de insegurança e de inquietude assim muito alto, né? Uma delas falou que a filha chorou porque queria cortar a franja, não aguentava mais, a menina é adolescente, tem 13 anos, não aguentava mais ficar em casa, ela chorou por nível de estresse dela, porque ela não podia sair de casa, porque ela não podia cortar o cabelo. Eu falei, olha, vamos então contextualizar onde você vai, eles têm cuidado? De repente você liga e pergunta, ó, tá atendendo? Tem um espaçamento entre as pessoas? Eu fui essa semana fazer escova, né? Eu fiquei num lugarzinho, tinha outra pessoa cortando o cabelo, outra pessoa pintando o cabelo, cada um num canto do salão, pra mim foi ok. Pra mim eu não achei nem um pouco perigoso, eu tava de máscara, todo mundo de máscara, todos os profissionais de máscara, então eu acho que a gente tem que ponderar, também não dá pra gente ser muito radical. Acho que a gente passou já naquela primeira fase, aquela fase de medo, que tava todo mundo inseguro, ninguém sabia o que era, o que tava acontecendo, pra onde a gente ia, quantos dias que a gente ia ficar parado. Então, aquela primeira fase acho que foi uma fase muito impactante. E agora a gente já tá, acho que teve uma segunda fase de realmente você identificar os casos, intensificar essa questão da higienização, a gente colocar realmente o uso da máscara como importante, né? Foi, acho que essa segunda fase. E agora a gente tá numa terceira fase que eu acho que a gente pode contextualizar algumas coisas, né?
Então, acho que... Vamos ver aqui quem concordou, quem discordou. Joane, obrigada. Gostei muito dessa forma de pensar. Eu acho que a gente não pode ser muito radical já nesse momento. Eu acho que a gente passou dessa fase de ser radical, né? Por exemplo, eu não sei, mas aqui em Americana eu não vejo motivo de repente ser decretado lockdown, né? Que é quando fecha tudo e você é até multado por sair na rua. Porque a gente não tem um número de casos que seja o suficiente para a gente decretar um lockdown, por exemplo, né? Diferente de outras cidades, outras realidades, né? Colocou, concordo. É muito fácil se contaminar quando não se sabe e não se cuida, né? Então é mais fácil você, acho que, se contaminar num lugar que ninguém fez o diagnóstico. Quando estamos nos precavendo, máscara, e procurar se exercitar em locais vazios, isso, né? Tem gente que mandou para mim que tá correndo em locais mais vazios, assim, né? Eu não sei se tá aberto, mas outro dia, ontem ou anteontem, eu passei em frente o o horto, aqui, o portão tava aberto e tinha gente ali, foi domingo eu passei na frente do horto. E tava com o portão aberto e tinha gente ali na frente, tinha até um carrinho aquele que vende coco, que fica ali na frente. Tava ali também trabalhando e tinha umas pessoas sentadas na calçada de máscara, ou seja, acabaram de correr. Então, eu acho que talvez até esteja aberto, né? Jane, meu salão tá fechado. Depois te passo o contato do meu, então, Jane, se você quiser ir. Porque as meninas estão super tranquilas, assim, estão super espaçando os horários e mantendo esse distanciamento. Então, eu não vi problema nenhum. Amanhã eu vou fazer minha unha, né? Tem mais de 30 dias que eu não faço a unha, por mais que eu tente, não fica igual, né? E tem coisas que fazem tão bem pra gente, né? Assim, e você também, a mulher, eu acho que como centro da casa muitas vezes, né? O centro emocional muitas vezes, a gente precisa também se cuidar um pouquinho pra gente continuar dando suporte pra quem precisa da gente, né? Então, não vejo pecado em você vai fazer uma escova, em você fazer a unha. Eu acho que a gente tem que se cuidar sim, né? Por que não? Desde que esteja com todos as precauções. Eu acho que isso é importante para a autoestima da mulher, né? A gente não está aqui só para falar de cirurgia plástica, né? A gente está falando no contexto, né? Acho que nesse momento a gente precisa de várias poucas coisinhas, assim, que nos fazem bem, né? E eu acho que fazer uma escova para mim, sair de lá super feliz, né? Com a autoestima lá, tudo bem que já tá saindo, mas com a autoestima boa. Amanhã eu vou fazer amanhã, eu tenho certeza que eu vou sair de lá super feliz com a Dani, né? Porque a gente precisa dessas coisas, eu acho, tá? Tem gente que pode achar isso super bobagem, super supérfluo, mas a gente respeita a opinião de cada um. A Marília, concordo muito com o que você disse. Obrigada, Marília. Oi, Lucimara. Oi, Rê. Boa tarde. Uma coisa legal que a gente fez essa semana foi pegar os álbuns de quando eu era pequena. E aí a Renata, a gente estudou junto na escola, eu achei meu aniversário de 7 anos, e aí ela tava pertinho assim do bolo, eu até mandei a foto pra ela. É tão gostoso, né? A gente vê foto de quando a gente era pequena, eu fiquei super feliz. E aí você olha assim e você vê seus filhos à sua cara, e você fica mais orgulhosa. Mais orgulhosa ainda. Foi bem gostoso. Sugiro pra vocês, pra quem tá em casa, pegar os álbuns de quando vocês eram pequenos, a gente mostrei pro Vitão, ele adorou, ele se viu assim praticamente em várias fotos, porque é parecido quando eu era pequena, com o cabelinho enroladinho, assim, que ele tinha quando era menor, e a Isa tem, né? Então, foi um exercício super gostoso, assim. Então, sugiro pra vocês, se não fizeram, peguem lá a foto de quando vocês eram pequenas. Errou! Fala pra Ana que ela também tava lá na foto. Tem uma foto que a gente eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos, e a gente tava pondo roupa pra fazer desfile. Aí tava eu, minhas 2 irmãs, a Ana, minha prima, esposa do Rodrigo, e a Dani. Então as primas juntas assim pra fazer um desfile de moda na época. Aí pegava uma saia, punha por cima de outra saia, foi bem legal. Colocou, saúde mental é uma união de muitos elementos, eu acho. Então a gente tem que focar nessas coisas, né? No que depende da gente. Eu acho que a gente tem que ver o que depende de mim. Bom, isso depende de mim, eu posso fazer? Então vou lá e faço e me traz felicidade. Não, isso aqui não depende de mim, não posso fazer, ok. Me aceito e me adapto àquela situação, tá? Outra coisa que eu fiz muito agora nessa quarentena foi comprar curso online. Eu comprei 5 cursos online. Já tô terminando o 3º. E é gostoso também, né? Porque você também se atualiza em várias coisas, você aprende coisas novas. Então também foi uma outra coisa que eu fiz bem, assim. Gastei meu dinheiro com estudos, que eu gosto. E várias pessoas também colocaram lá no Stories.
Muito bem, mas nós estamos aqui só batendo papo e não estamos falando do que eu vim falar hoje, que a gente vai falar de preenchimento labial, tá bom? Podemos começar, que é uma forma também da gente se cuidar, né? A gente cuidar da nossa autoestima, que eu acho que é bem importante, igual a gente falou antes, né? Bom, deixa eu só abrir aqui numa paginazinha que eu quero mostrar pra vocês. Aqui. Então, vamos lá. O que eu acho importante a gente começar agora para falar de preenchimento labial? Duas coisas que eu acho que vale a pena a gente diferenciar. Aproveita que a gente agora vai começar no assunto. Se vocês ainda não convidaram ninguém para assistir, aperta ali ó, no aviãozinho, quem tá aqui no Insta, manda pra amiga, para saber que a gente vai conversar desse assunto. E aqui no Face também, se vocês puderem, podem compartilhar também aqui nossa live enquanto a gente estiver ao vivo, tá? Duas situações importantes duas informações que são importantes para vocês saberem antes de um preenchimento. Então, a gente pode aumentar volume com preenchimento e a gente pode só hidratar o lábio sem preencher exatamente. Então, muitas pacientes que às vezes têm o receio de fazer, falam, doutor, eu tenho vontade, mas eu tenho medo de fazer um preenchimento e ficar com aquela boca esquisita, ficar uma coisa estranha, de poder mudar muito e aquilo eu não achar muito bom, né? Uma forma tranquila da gente começar é hidratar esse lábio, porque agora tá entrando o inverno, a gente tá com ressecamento na mão, no rosto começa a ficar mais ressecado, lábio também acaba sofrendo, às vezes você tá de máscara e nem passa o batom, que o batom, dependendo do batom, tem algum hidratante. Então, se a gente não cuidar, a gente também vai ver um certo ressecamento nessa região. A hidratação do lábio, ela pode melhorar todo esse aspecto. Então, quem tem aquele lábio muito rachadinho, ou que de repente, o meu até que ele tá ok, mas se de repente a paciente faz isso assim, ó, eu vou fazer o meu lábio ficar mais juntinho para vocês entenderem o que eu tô falando. Então, sabe paciente que em repouso, faz de conta que eu tô parada, e se eu parada tivesse um monte de risquinho. Tem gente que tem esse monte de risquinho mesmo paradinho, né? Isso quer dizer que muitas vezes o lábio está desidratado. E às vezes a paciente passa o batom com hidratante, hidrata, compra alguns hidratantes labiais específicos e nem sempre melhora. Então, quando nem sempre melhora, o que a gente pode fazer é usar a mão da hidratação injetável, que a forma de aplicação é praticamente a forma de um preenchimento, só vai mudar o produto que a gente vai usar. Que esse produto ele não vai dar volume, ele não vai aumentar, mas ele vai dar um efeito de hidratação que a gente chama de efeito gloss. O que é o efeito gloss? O efeito gloss é quando você levemente aumenta o brilho desse lábio e levemente, mas bem discretamente, aumenta um pouquinho o lábio, aumenta o volume. Por quê? Porque ele é um produto que ele vai puxar água para aquela região. Então, onde ele for colocado, vai inchar um pouquinho e quando dá uma inchadinha, esse lábio estica. Então, aquela ruguinha, imagina que você tem uma bexiguinha que tá murchinha, a hora que você põe água na bexiguinha, ela não dá uma esticada? Mesma coisa para o lábio. Então, se eu hidrato esse lábio, eu puxo água para ele e aí ele vai dar uma esticadinha, aquelas marquinhas que tinham por exemplo, no lábio inferior, que é o lugar mais evidente, ele vai acabar aumentando e dando essa esticadinha. Então, melhora esses risquinhos, tá? Então, a gente tem a opção de começar, de repente, se a paciente tem medo de fazer um preenchimento, tem receio, em vez de a gente já preencher, a gente pode começar com uma hidratação, que ela vai ter o ganho da hidratação sem muito aumento de volume. E de repente a paciente ficou mais confiante, ok, bacana, gostei até mais, que nem semana passada a gente fez uma paciente que também nunca tinha feito e fizemos a hidratação. E aí ela veio 3 dias depois para eu ver como é que tava indo. E ela falou assim, ai doutora, ele ficou um pouquinho mais inchadinho, agora eu já tava até mais gostando de quando ele tava um pouquinho mais inchadinho do que agora que ele já começou a desinchar, né? Então acaba perdendo medo também. Então na próxima vez eu falei, então a gente espera passar um pouquinho e aí talvez no mês que vem, se tiver ok, você quiser realmente aumentar o volume, a gente faz o preenchedor. Marília perguntando qual que é a durabilidade. A durabilidade da hidratação é em torno de 7 a 9 meses, Marília. Então a gente faz geralmente uma vez por ano, uma vez, né, geralmente a cada 10 meses. Então, vamos supor, faz janeiro, depois faz outubro, depois vai pro meio do ano, tá? Então, é uma durabilidade boa, né? Além do lábio, a gente também pode usar para outras áreas. Até coloquei lá no nosso post, no feed, para a área de mãos, que a gente está lavando muito. Até falei na live da semana passada, que a gente está lavando muito a mão e toda hora tendo que usar o álcool, também acaba ressecando bem. Então, a gente também pode fazer essa hidratação, por exemplo, no dorso da mão, que também vai proteger bem, tá?
Entorno também. Pode fazer imediatamente preenchimento? Junto com a hidratação, você fala? Me responde melhor. A gente tem que ver qual que a gente gostaria de buscar de resultado. Se eu quero aumento de volume, eu posso tratar com ácido hialurônico habitual, que é para preenchimento. Então, aí eu vou aumentar um pouquinho o volume. Alguns lábios têm esses risquinhos por falta de sustentação. Perdeu mesmo, foi atrofiando, foi ficando aquele lábio mais fininho. Aí eu vou trazer preenchimento e aí ele já vai esticar. Aí eu não preciso de hidratação geralmente. Agora, se eu já tenho um lábio que o volume é bom, que eu já tenho um contorno bom, eu não preciso aumentar o volume e ele tem esses risquinhos, a gente pode trabalhar só com a hidratação. Mas eu posso, de repente, é um lábio muito atrófico e também ressecado. Eu posso trabalhar com os dois? Até posso. Então, eu começo primeiro com um preenchedor normal, aumento um pouquinho esse volume, e se ainda assim eu percebo que tem alguns risquinhos e que tá com essa pele mais seca, com essa mucosa mais seca, a gente pode usar também junto. Ou se de repente a paciente já fez um preenchimento um tempinho atrás, ainda tem preenchimento, posso fazer uma hidratação injetável depois, um tempinho depois que ela também já fez esse preenchimento? Posso, tá? Inclusive, esse hidratante injetável, ele é um ácido hialurônico, tá? A única diferença dele para um preenchedor normal são como essas moléculas estão ali grudadas. Se elas estão mais soltinhas ou se elas estão mais grudadinhas. Se eu tenho umas moléculas mais grudadinhas, elas são mais rígidazinhas, ela vai dar um efeito de preenchimento, ela vai ser uma coisa mais juntinha. A hidratação não, as moléculas estão mais tranquilas, ela vai mais puxar água e inchar uma do ladinho da outra, tá? Então é a mesma matéria-prima. O que vai mudar é como essa matéria-prima foi trabalhada, para ela ter um efeito de preenchimento, um efeito de volume, ou para ela ter um efeito de hidratação apenas, tá? Me fala se eu respondi sua dúvida, tá? O que mais que a gente pode pensar? Vamos ver se tem mais alguém mandou aqui alguma dúvidazinha. Podem perguntar, tá, pessoal? E eu queria mostrar pra vocês também questão de tipos de lábio, né? Ó, vamos começar aqui do 0 e a gente vai até o 4, tá? Então, olha lá, o primeiro, um lábio bem fininho, tanto de perfil. Dá pra ver? Querem que eu levante mais ou assim tá bom? Me deem um joinha aqui pra eu saber. Raquel perguntando. E o preenchimento dura quanto tempo? Depende de qual produto a gente vai usar. Tem produto no mercado que dura 6 meses, tem produto que dura 1 ano, tem produto que dura 1 ano e meio, tá? Então vai depender de qual linha que o seu médico vai utilizar para poder fazer, tá? Acabei abaixando aqui, né? A Marília. Normalmente a gente usa ele para durar 1 ano e 1 ano e meio. Quando a paciente mais receosa quer começar com uma durabilidade menor, a gente usa o de 1 ano. Se a gente quer, a paciente já fez algumas outras vezes e tá segura e tudo bem, durar 1 ano e meio. Aí a gente já usa um outro produto, tá? A Jerônimo Thelma perguntando, o preenchimento é feito com agulha ou com cânula? Pode fazer usando as duas técnicas, Thelma. Na verdade, a forma de se fazer o preenchimento vai depender da expertise e da mão de cada pessoa, né? Antigamente a gente usava mais agulha, hoje em dia a gente tem usado mais cânula, tá? Mas nada impede, às vezes em um pontozinho bem específico, depois que você preencheu mais, às vezes você quer pôr uma gotinha bem naquele lugar, a cânula às vezes não vai bem naquele lugar, e a gente às vezes associa uma picadinha de agulhinha para pôr aquela gotinha naquele lugar bem milimétrico, tá? Então a gente também pode associar as duas técnicas. O que mais? Oi, Lu! A Marília, se der algum problema, como uma alergia no preenchimento, tem como reverter? Tem. Então, por exemplo, para lábio, a gente só vai usar ácido hialurônico, Marília. O ácido hialurônico, existe uma enzima que degrada o ácido hialurônico, que é a hialuronidase. Então, uma enzima que vai dissolver praticamente esse produto, né? Claro que se você tiver algum procedimento, alguma resposta alérgica, a gente vai tratar a alergia primeiro e ver como que você vai responder, porque não necessariamente a alergia é do ácido hialurônico, às vezes é de alguma outra coisa, às vezes do Clorex que usou, às vezes de alguma coisa que comeu e inchou o lábio. Então tem vários fatores que a gente vai ter que avaliar antes para saber se realmente é alergia daquilo.
Então a gente vai primeiro tratar e aí lá na frente, se mesmo assim ainda perceber que tem um quadro mais alérgico, dá pra gente usar, por exemplo, a hialuronidase para dissolver esse produto. Mas é muito raro a gente ter algum tipo de alergia. Mas pode, né? Pode acontecer com preenchimento, pode acontecer com uma injeção de dipirona, Buscopan, enfim. Oi Lúcia, boa tarde, tudo bem? A Thelma perguntando, fica roxo ou inchado? Pode ficar, Thelma. O lábio é uma região muito vascularizada, né? Então tem vários vasinhos. A gente tá trabalhando com mucosa e músculo, né? O músculo tem vários vasinhos. De repente, quando você corta o lábio, não sangra pacas, né? Então pode ficar roxinho e pode ficar inchado. Geralmente fica uns 3 dias mais inchadinho. E depois ele vai aos pouquinhos dando uma desinchada e eu falo que mais ou menos o lábio vai ficar bem bonitinho, assim, quando é preenchimento, dependendo do volume, se foi um volume maior, perto de uns 20 dias. Para uma hidratação, que já é um volume menor, por exemplo, às vezes com 3 dias você já sabe mais ou menos como que ele vai ficar, tá? Se tiver algum evento, normalmente o que eu falo para minhas pacientes? Pelo menos uns 15 dias antes do evento. Não vai fazer um preenchimento do lábio e ter uma festa no dia seguinte, né? Agora na quarentena é mais difícil disso acontecer, mas numa situação normal, né? Situações normais de pressão e temperatura. A gente pede, é bom que tenha um intervalinho, assim como, por exemplo, uma toxina. Às vezes você vai fazer um botox, também é bom que espere pelo menos uns 15 dias para ele já tá lá no pico, já tá certinho o efeito dele, tá? O que mais? A Maria. Qual o valor em média para fazer preenchimento? Maria, é tão variado isso. Não existem valores tabelados, né? Então depende do volume que a paciente vai usar, de qual produto que a gente vai escolher para fazer, da durabilidade desse produto. Então, N fatores, né? Da dificuldade que vai ter em volumizar esse lábio ou não, porque tem vários formatos de lábio, né? Isso que eu queria mostrar lá para vocês. Aqui a gente tá num formatinho só, mas ele tá mostrando a quantidade de volume que tem em cada lábio. Então, por exemplo, se eu pego uma paciente que tem um lábio bem murchinho, ou que foi murchando ao longo do tempo, ou que naturalmente ele já é mais fininho, é óbvio que em uma sessão, e com uma ampolinha, eu não vou conseguir transformar esse lábio bem fininho nesse lábio bem grosso, tá? Então, isso pode ser uma evolução. Ah, doutora, eu gostaria que meu lábio fosse dessa forma, eu gostaria que ele fosse mais cheio. Então, a gente vai ter um planejamento, né? E a gente vai ter que saber se aquele lábio cheio vai combinar para a estrutura, para o rosto que a pessoa tem também. Marília, parou? Ela escreveu, não está transmitindo aqui pelo Face. Me responde aqui se ficou melhor, se voltou. Então aqui, ó, vamos pensar, eu tenho um lábio bem fininho. Então se eu fizer, por exemplo, uma ampolinha, talvez eu consiga passar para esse nível de preenchimento, ó. Tá? Depois, se de repente eu quiser aumentar um pouquinho, talvez se eu fizer mais uma ampolinha ou 2 ampolinhas, eu consiga chegar aqui. E assim sucessivamente. Agora, por exemplo, esse lábio aqui, a princípio não é um lábio que eu preciso aumentar, nem esse aqui, né? Já são lábios bem grandinhos. Então, por exemplo, esse lábio, talvez ele precise de uma hidratação. Eu não preciso, às vezes, de aumentar o volume, mas pode ser que ele tenha vários risquinhos aqui ao redor que façam ele precisar de uma hidratação injetável, tá bom? Então, se a gente quer gradualmente aumentar, a gente... Ah, legal, Lu falou que tá normal pra ela, a Marília falou que normalizou, até compartilhou, legal. Então, isso aqui vai exigir um planejamento. O que às vezes acontece é que a paciente tá assim, ela quer ficar assim, e ela não faz ideia que existe um caminho, né, de tratamento, que a gente vai ter que, uma ampolinha vai trazer pra cá, outra ampolinha vai trazer pra cá, e assim, às vezes, depois 2, e sucessivamente, tá? E também a gente não pode pensar só olhando de frente, eu tenho que avaliar esse lábio também no perfil. Eu tenho que saber se a projeção que ele está tendo está sendo uma projeção harmônica, ou se ele está exagerado, se ele está muito para frente, ou se aquele está muito para trás e eu preciso realmente aumentar com o maior número de ampolas para ele chegar num perfil que seja um perfil satisfatório, tá? Então, a gente tem que avaliar vários fatores. E tem também alguns pacientes que às vezes não... Por exemplo, aqui vocês estão vendo lábios que é um lábio bem homogêneo, né? Mas nem todo mundo tem o lábio assim, ele é inteirinho de um jeito, ele é bem certinho. Às vezes tem paciente que tem
uma quantidade suficiente na lateral e falta preenchimento de lábio só no meio. Aí a técnica que eu vou ter que utilizar para trabalhar só o meio do lábio é completamente diferente da técnica que eu vou ter que utilizar para trabalhar esse lábio todo na longitudinal dele, né? No comprimento dele. Então tem pacientes que às vezes às vezes tem o lábio já com volume bom, mas não tem o arco do cupido, o biquinho do lábio tão certinho, é mais aplanado, é mais reto. Então às vezes eu não vou nem trabalhar o lábio, às vezes eu vou trabalhar o arco do cupido, o filtro, para dar um melhor contorno. Então nem todo preenchimento vai ser igual para todo mundo, porque cada paciente vai vir com uma anatomia e a gente vai ver o que dentro daquela anatomia a gente pode melhorar, tá? A Maria Aparecida Ribeiro perguntando, tudo com anestesia, doutora, ou sem? Aparecida, eu prefiro fazer com anestesia, aquele bloqueio, né? Então eu faço uma anestesia aqui, uma anestesia aqui. Então aqui passa um nervinho que desce pro lábio, aqui sobe um nervinho que vai pro lábio. Então eu prefiro fazer com anestesia, porque eu acho mais confortável. Tem algumas pessoas que também usam anestésico. Aí voltamos. Mas o anestésico tópico, ele pode absorver também muito, às vezes dá um pouquinho de taquicardia, de batedeira, então eu não gosto muito. Apesar de não ter agulhadinha, de parece que eu vou só passar, né? Mas para o anestésico tópico, ele ser potente, ele tem que ser numa dose bem alta. A gente até precisa mandar manipular esse anestésico, porque ele não existe pronto para comprar. Aquele que a gente compra em farmácia, ele é muito fraquinho, então praticamente não auxilia nada, tá? Então eu normalmente gosto de fazer, como uma região bem sensível, eu gosto de fazer com anestesia mesmo. Aí a gente faz um pontinho aqui, um pontinho aqui. Aí a boca fica, adormecida e é mais confortável para o paciente fazer, tá bom? A Maria Clara, eu quero. É tão bom, né, Maria Clara, cuidar da gente? Muito bem. O que mais? Deixa eu ver. Mi Baby, olá, tudo bem, Li? A Jéssica, olá, doutora, eu uso aparelho ortodôntico, posso fazer o preenchimento? Claro, pode sim, Jéssica. A gente tem que avaliar quanto desse aparelho está projetando, né, seu lábio, pra gente também, enquanto você estiver usando o aparelho, não deixar ele muito projetado, não deixar ele exacerbado, tá? Mas não tem problema nenhum, nenhuma contraindicação, pode fazer. Depois que você tirar o aparelho, você vai sentir ainda mais necessidade, porque aí o lábio vai voltar, né? Vai ficar mais pra trás, vai parecer que ele deu uma murchadinha. Aninha, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Silvana, a Roseli perguntando, lábios com diferença de altura, você consegue igualar com facilidade? Roseli, nós somos assimétricos, né? Então, a gente não vai conseguir mudar a nossa estrutura anatômica, a gente vai poder melhorar dentro de cada um aquilo que às vezes, se for uma simetria que incomoda bastante, a gente pode tentar trabalhar essa simetria. Mas a nossa intenção é que a gente tenha um lábio ou qualquer outra região que a gente for tratar que seja no geral harmonioso e não especificamente milimetricamente perfeito e igual, porque às vezes o que é milimetricamente perfeito não é o mais bonito, né? Então a gente aceitar algumas assimetrias faz parte da beleza, tá? Se a gente for traçar uma linha reta, exatamente, até tem umas fotos comparando, por exemplo, a Angelina Jolie, ela sendo assimétrica e ela sendo assimétrica, quando você coloca os dois lados iguais dela, ela não é tão bonita quanto ela é com uma certa assimetria, tá? Então é importante que a gente aceite certas assimetrias, mas claro, se tiver alguma assimetria que a gente dê para corrigir, a gente pode tentar corrigir sim, tá bom? Facilidade, eu acho que toda assimetria é um desafio, né? Porque você vai tentar estar mudando realmente uma anatomia que já é própria da pessoa. Então, falar que com facilidade, num pirlim-pim-pim, num passe de mágicas, não. Mas existe técnica pra gente fazer e pra tentar melhorar a anatomia, sim, tá? Tem pacientes que às vezes tem. Eu já tratei semana passada, inclusive, uma paciente que tinha o lábio mais fino de um lado e o outro lado já estava mais cheinho. Aí a gente teve que inverter um pouquinho esse lábio. Então, eu tive que tratar a parte mais profundinha dela do lábio pra tentar inverter e dar uma simetrizada desse lábio. Então é possível, né? Claro, tem algumas coisas que são limitantes, então às vezes a hora que a gente vai fazer essa avaliação eu vou mostrar, olha, isso aqui a gente vai conseguir melhorar um pouquinho, isso aqui eu não vou conseguir melhorar, isso aqui dá, isso aqui não dá. Então é importante a gente avaliar cada um, tá? Obrigada pela pergunta, excelente. A Érica, o que mais? A Érica perguntando o endereço, um zap para uma avaliação. Érica, tem aqui no link da bio. Depois, se você quiser, eu te mando por direct também, tá bom? Que mais de dúvidas?
perguntas? Deixa eu ver se passou alguma aqui que eu não tenha visto. Ah, me perguntaram também, não tá aqui? De nada, ficou? Deu pra entender certinho? Ó, uma coisa também que é importante que me perguntaram essa semana. Quando a gente tá falando de lábio, me perguntaram também, tem aquele produto de maior durabilidade que eu coloquei nessa semana, que tem um produto que a gente faz preenchimento, MD Codes, harmonização, que duram 2, 3 ou 4 anos, né? Aqui no nosso caso a gente usa um produto específico e ele não é indicado para lábio, tá? Então, para lábio, a gente vai ter uma certa limitação de tempo de durabilidade atualmente para resultado. Mas o que a gente percebe? Claro que existe na bula uma durabilidade média daquele produto. Então, por exemplo, se a gente for usar um ou outro que a gente usa, ou de 1 ano ou de 1 ano e meio, tem pacientes, eu, por exemplo, sou prova disso, eu fiz um preenchimento labial há 3 anos atrás. Eu ainda sinto que tem preenchimento no meu lábio, que eu não sinto necessidade de fazer novamente. Então, tem pacientes que às vezes, mesmo tendo passado o tempo de durabilidade do que a gente fez, né, de previsão de durabilidade, ainda podem durar um pouco mais. E o contrário também pode ser verdadeiro, né? Se o paciente tiver um metabolismo mais acelerado, às vezes pode acontecer de durar um pouquinho menos do que estava previsto. Isso é muito mais raro, tá? Em 10 anos eu tenho uma paciente que fez preenchimento do lábio que durou menos do que estava na bula. O restante dura mais do que está na bula. Então a gente pode ter boas surpresas, né? Se a gente programar, de repente, de fazer uma vez por ano, uma vez a cada ano e meio, a gente às vezes pode voltar com 1 ano e meio e não ver necessidade de fazer e esperar um pouco mais para deixar mais para frente. Então isso também pode acontecer, tá? Mas o que eu queria falar para vocês, principalmente, era dessa programação, que a gente tem que saber que se eu tô aqui para chegar nisso aqui, existe um caminho, né? Não vai ser com uma ampola de preenchimento que a gente vai conseguir esse tipo de resultado, né? De um lábio mais cheio. Não necessariamente o lábio mais cheio é o lábio mais bonito para cada paciente. Tem rosto que isso aqui não combina, né? Por exemplo, eu não me vejo com um lábio grande para o meu rosto desse tamanho, né? Mas eu tenho pacientes lindas, maravilhosas, que o lábio é desse tamanho que a gente morre de inveja. Por quê? Na estrutura dela faz sentido. Então, a gente tem que imaginar dentro da nossa estrutura o que faz sentido pra gente, tá bom? E não a gente, às vezes, colocar uma coisa muito distante. E outra coisa que eu queria que vocês realmente soubessem é essa diferença do efeito preenchedor e do efeito gloss. O efeito gloss que a gente vai conseguir com o uso da hidratação injetável e o efeito preenchedor com os preenchedores de, por exemplo, ácido hialurônico, que é o que a gente acaba usando no dia a dia, tá bom? Muito bem, turma? Certo? Deixa eu ver que horas são. 4 e pouquinho já, 4:03. Eu vou aproveitar e agradecer a presença de vocês. Quem ainda tá por aqui, lembrar que tem o nosso canal lá do YouTube. A gente tá postando vídeos diários, todos os dias às 19h. Então, se vocês ainda não seguem o canal, coloca lá no YouTube Marina Felca. Coloca a inscrição de vocês, coloca um sininho para ativar, que aí sempre que ativar, que chegar todo dia um vídeo novo às 19h, vocês vão receber essa notificação e podem assistir, tá bom? Os próximos vídeos que estão programados, a maioria deles é de abdominoplastia. Então, teve uma série na semana passada que a gente falou bastante de mama. Então, tem uma sequência lá de 5 vídeos de mama. E agora, essa semana, tem uma sequência também de 5 vídeos de abdominoplastia. Então, eu espero que vocês curtam. E me deixem lá sugestões também de perguntas e de temas que vocês acham importante ou dúvidas pontuais. Lembrar que esse projeto de vídeos diários, eles são vídeos curtinhos, então são perguntas e respostas, né? Então, uma pergunta, uma resposta rapidinha para não ser um vídeo muito longo, por exemplo, como na live. E lembrar vocês que também as nossas lives ficam salvas lá na plataforma do YouTube. Quem perdeu aqui no ao vivo e depois quiser assistir lá também, tem uma pastinha lá sobre nossas lives, Papo de Plástica. E aí tem a outra pastinha, Papo de Plástica, Perguntas e Respostas, que é o projeto que a gente lançou na semana passada. Espero que vocês curtam. Quem mais? Marília, obrigada. Saudade de você. Dá um beijo aí na turma. A Érica perguntando, tem alguma contraindicação para quem já teve trombose venosa profunda? Faz 3 anos que não tomo anticoagulante. Érica, não vejo, né? Assim, a gente tem que ter... avaliar, ver se tem alguma outra coisa, analisar a anatomia do lábio, mas não vejo uma contraindicação específica para quem teve trombose não, tá bom? Certo? A Rá também escreveu alguma coisinha, por isso gosto muito do seu trabalho, você sabe que combina pra gente. Obrigada, Rá, beijo, beijo. Vanessa Martins, obrigada. Tuane,
Beijo! Gente, obrigada. Espero vocês também durante a semana lá no nosso canal. E aqui eu postei também essa semana da hidratação de mãos, ali no feed do Instagram e do Face. E de lábios ressecados também, falando um pouquinho do que a gente bateu o papo hoje, certo? Boa semana, bom final de semana. Ah, lembrando, segunda-feira é feriado no estado de São Paulo. Então se organizem, deve sair... Daqui a pouquinho vai sair um decreto aí, vai adiantar o feriado de 9 de julho, tá? Então, segunda-feira vai ser um dia free. Pra quem aí tá muito atarefado, precisando de dias pra descansar, vai ser um dia pra vocês descansarem, tá bom? Tchau, gente. Obrigada, boa semana, bom final de semana. Até!